Queridos e amados irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, amados, para mais um vídeo, para a glória de Deus. Eu quero vos afirmar que o nosso Senhor Jesus Cristo está conosco nesta batalha. Queridos, nesta feita, neste dia, eu quero trazer uma palavra no livro de Jeremias. A palavra nos afirma que Jeremias foi considerado o profeta chorão. Por quê? Jeremias sentia a dor de todas as dores passavam por Jeremias, porque Deus o chamou Jeremias para ser intercessor. Querido, Jeremias tinha uma qualidade, que ele não podia ver o povo pecar, que ele estava chorando, que ele estava intercedendo. E isso é a obrigação de todo pastor e de todo profeta e de todo cristão. Quando vê alguém pecar, chegar e repreender e chorar junto com aqueles que estão chorando. Ou, se aqueles que estão pecando não querer ouvir a palavra, certamente Deus vai tratar com cada um. E a obrigação do profeta é chorar por aqueles que estão pecando, que estão em pecado, para Deus ter misericórdia. Queridos, eu quero ler com você a palavra de Deus no livro de Jeremias. Estamos orando este mês inteiro. Eu oro 5 vezes por dia. E esse mês estamos orando baseado no versículo 30, no capítulo 33 e versículo 3 de Jeremias. Eu quero ler um texto da Bíblia junto com você e assim nós vamos aprendendo. No capítulo 33 de Jeremias diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, vírgula. Deus o falou com Jeremias a segunda vez, vírgula, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que fez isto, vírgula, o Senhor que formou isto, vírgula, para estabelecer o seu nome, ponto, é o Senhor. Aí vem o versículo 3: clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grande e firme que não o sabe. Queridos e amados irmãos, Deus o levantou Jeremias com um objetivo. Deus o levantou Jeremias para clamar. Irmãos queridos, e havia 2 reinos que Jeremias tinha e teve a oportunidade de profetizar naquela época, tanto para o reino de Israel como o reino de Judá. Querido, estava em uma grande decadência, em uma grande frustração, o povo estava numa grande luta. Mas agora, querido profeta de Deus, ele é o porta-voz de Deus. O profeta de Deus é a boca de Deus. Queridos, e agora Jeremias não estava entendendo, porque tanta discórdia e quanta destruição e tanta fome, tanta derrubada de casa e destroço. Queridos, mas uma coisa é certa: Deus, ele tem o porquê e o porquê. Queridos, Deus sempre tem uma resposta. Versículo de número 3 do capítulo 33 de Jeremias diz: clama a mim e respondeste-ei e anunciar-te-ei coisas grandes
e firme que não sabe. Queridos, eu pelo menos o que eu já fiz de prova para mim passar e alcançar o objetivo, eu tive que estudar para mim saber o que eu estava lendo e para que eu estava lendo, por quê e para quê. E agora o profeta Jeremias ouve da parte de Deus uma palavra. Jeremias, tá difícil. Jeremias, mas não é por tua causa. Jeremias, tá tendo uma matança, tá tendo a destruição no reino de Judá, no reino de Israel. Muita morte, muita fome, muitas decadências, gente sofrendo. O povo tão asilado, Jeremias, o povo tão sofrendo. Mas eu quero te trazer uma confirmação, Jeremias. Eu quero falar ao teu ouvido. Clama a mim. Irmãos, nós queremos às vezes a vitória e não queremos orar. Às vezes, queridos, Deus está me mandando clamar. Deus está me mandando orar. E muitas das vezes, amados, eu não estou orando. Muitas das vezes eu não estou buscando a presença de Deus como Deus quer. Mas Deus foi categórico com Jeremias. Clama a mim, vírgula, e respondeste-ei, traço, respondeste-ei, anunciar-te-ei, coisa grande e firme, vírgula, que não o sabe. Queridos, se eu quero aprender, se eu quero ouvir, se eu quero saber de algo, eu tenho que ir de encontro, eu tenho que buscar. E o profeta Jeremias, ele deixou escrito essa palavra que Deus o lhe ordenou. Deus o dizendo, clama a mim e respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas eu quero ler mais para você um pouco. Versículo 4 diz assim, porque assim diz o Senhor, vírgula, o Deus de Israel, vírgula, sobre a casa desta cidade e sobre a casa do rei de Judá, que foram derribadas com trabuco e espada. Deus está falando, irmãos, sobre o reino de Judá, sobre a casa de Judá, do reinado de Judá, que foi derrubada. Presta atenção. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Por que o Deus de Israel e não o de Judá? Porque Israel era uma nação. Judá era uma tribo. Judá era um povo que juntava todos e tornava-se Israel. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre a casa, sobre as casas desta cidade, sobre as casas dos reis de Judá que foram derrubadas com trabuco e espada. Irmão, tinha passado uma guerra, tinha passado uma grande guerra, e agora Jeremias está chorando. Agora Jeremias está buscando a Deus sem entender por que estava acontecendo aquilo. E Deus o diz, clama a mim, Jeremias, clama a mim. Queridos, eu quero trazer-lhe um tema para este vídeo. O clamor do profeta. Como é importante, amado, ter um profeta na tua terra. Como é importante, amado, ter um profeta na tua cidade. O profeta, eu já falei que o profeta é o porta-voz de Deus. O profeta é a boca de Deus. O profeta é o que transmite o recado, a mensagem de Deus. Então, querido, nesta noite eu quero trazer-lhe um tema para você. O clamor de um profeta. O clamor do profeta. O clamor do profeta Jeremias. Mas vamos mais adiante. Eles entraram e pelejaram contra os caldeus, mas para os que
encha-se, enche, para que os encha de cadáver de homem que fere na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Irmão, por que estava, amado, por que Deus não respondia? Por que Deus não trazia a clareza ao profeta? Por que Deus não se manifestava? Porque Deus virou o rosto contra a cidade. A cidade tinha sido destruída. A maldade tinha chegado adiante de Deus. Amados irmãos, a maldade é terrível. A maldade naquela época estava chegando às narinas de Deus. O pecado tinha chegado às narinas de Deus. Mas agora Deus diz: eu virei o meu rosto contra esta cidade. Mas Jeremias estava clamando, Jeremias estava orando, Jeremias estava chorando. E Deus, no versículo de número 3, diz: clama a mim, porque eu vou te ouvir, vou te revelar, vou te mostrar. Versos 6 e 7 para nós encerrarmos. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e a sararei, e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Dá uma paradinha aqui. Irmãos, se no versículo de número 5 ele virou o rosto, seja no versículo de número 3 ele manda Jeremias clamar. No versículo número 5 ele vira o rosto e diz que o povo estava sendo destruído, as casas tinham sido derrubadas, estava tendo a matança por causa da maldade. Mas no 5 ele diz: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei e lhe manifestarei abundância de paz e de verdade. Irmãos, quando o homem clama, Deus, ele ouve e tem misericórdia. O 7. E removerei o cativeiro de Judá. Olha a promessa. O cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no primeiro ou no princípio. Irmão, então o que eu dá para mim entender que eu tenho a obrigação de buscar a Deus. Eu tenho a obrigação de orar a Deus. Versículo número 7 do capítulo 33 de Jeremias. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Como o povo buscava, quando o povo orava, quando o povo buscava a presença de Deus, Deus estava pertinho. Irmãos, às vezes acontece coisa para nós entendermos que nós somos pó e cinza. Eu quero ler ainda o versículo 8. E os purificarei de todas as suas maldades, com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram contra mim, e com que transgrediram contra mim. Aleluia! Irmãos queridos, o que a oração não faz, amado? A oração muda a situação. Depois que Deus falou com Jeremias: clamas a mim, Jeremias, clamas a mim, porque eu vou te responder e vou te dar a vitória. É forte, queridos. Então você vai ler essa mensagem quando você ver este vídeo. Jeremias 33, do 1 ao verso 8. Eu deixo essa mensagem. Amados, precisamos entender
Como é importante o clamor de um profeta na terra. Precisamos entender isso. Jeremias clamou e Deus mudou o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel. Oh, meus amados, é profundo. Leia esta palavra, mastigue esta palavra. Jeremias 33, do 1 ao verso 8, leia esta mensagem. Deus quer te usar na terra para fazer a diferença. Oremos ao Senhor. Meu Deus, o meu Pai, nesse momento, Senhor, eu clamo a Ti, meu Deus. Nesse momento, Senhor, eu clamo ao Senhor, o Deus do céu, o Deus que ouviu Jeremias, o Deus que respondeu Jeremias. Pai, eu clamo neste momento. Deus, eu suplico a Ti, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, meu Deus, Tu prometeu cura, Senhor. Meu Deus, Tu prometeu cura para essa cidade. Tu prometeu cura, meu Deus. Tu prometeu, Senhor, cura e saúde. Traz a saúde para essa nação, meu Pai. Deus, traz a cura, traz a saúde para a nação. Aqui, Senhor, estou te clamando, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Senhor. Faz maravilha, Deus, porque eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado, queridos e amados. Quero deixar o meu número de telefone. 61 é o prefixo. Vou na sua cidade, vou no seu país, vou no seu estado. Prefixo 61 981 74 1341. 62, o prefixo 62. 62 982 916648. Esse é meus números. Você me encontra nesses números. Estou pronto para te atender. Em nome de Jesus.